Em 2021, o perfeito será visto em você. E tudo que nós falamos tem muito mais poder no mundo espiritual do que se esse lugar tivesse cheio de pessoas. Porque a voz profética, ela alcança os lugares onde nós não podemos estar, não podemos ir. Por isso a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem sangue, mas contra principado, potestade, príncipe das trevas nos lugares celestiais. E a igreja ela está numa guerra, ela está em luta. A igreja está batalhando a cada dia. A igreja também está em ascensão. A igreja, ela agora virou o assunto dos últimos dias. E isso era o que creio que Cristo esperava. Que a igreja pudesse se tornar um assunto de uma nação. Uma igreja pura, sem mácula, sem corrupção. Uma igreja que está produzindo muito mais nesse tempo do que em qualquer outro tempo. A igreja é a resposta de tudo isso. E hoje eu quero poder impartir sobre vocês que nos acompanham um pouco sobre esperança. Sobre aquilo que nós podemos desfrutar, sobre as bênçãos da salvação. E a esperança ela está nesse pacote, né? Nesse pacote de bênçãos que recebemos quando nós levantamos a mão ao Senhor e falamos: Senhor, a Ti eu entrego a minha vida, a Ti eu entrego o meu ser. Junto com isso nós ganhamos a esperança, a paz, a justiça, porque essa é a igreja sonhada pelo Senhor. Uma igreja que estabeleça um reino de paz, um reino de gozo, de justiça sobre a vida das pessoas. Eu quero ler com você, você pode abrir na tua casa, tua Bíblia, teu smartphone, teu tablet. Hebreus capítulo 6, versículo 13 em diante. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Que diz assim: Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. E disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez também o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas Deus não pode mentir. E assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como uma âncora segura o seu barco. Ela passa pela cortina do templo, do céu, e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra poderosa é essa, que vem encher o nosso coração de esperança, em dias que são tão difíceis, e ao mesmo tempo vai produzindo dias poderosos de milagres, dias de ressurreição, onde a igreja tem se manifestada pelo poder de Cristo, não se preocupando com o seu nome, com a sua denominação, com a sua placa, mas tem se unido em uma só fé e um só amor. E era tudo isso que o Senhor sonhava, e ter um só povo, porque ele havia declarado que agora não há mais grego, não há judeu, não há macho, não há fêmea, todos se fizeram um em Cristo. E nesse tempo nós temos visto isso, sabe, tanto gregos e troianos, pessoas se juntando, pessoas numa só fé, numa só esperança, para trazer novamente ao coração daquelas pessoas que perderam a esperança
Porque nós encontramos no meio do caminho, no meio dessa pandemia, no meio que estamos vivendo nesse tempo, pessoas que por algum motivo perderam a sua esperança, já não conseguem acreditar mais, já não conseguem mais ver uma luz no fim do túnel, já não conseguem mais ter esperança no dia de amanhã. E nós viemos como igreja hoje declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, que ainda há esperança. Como Jó havia declarado, quando aquele homem estava no pior momento da sua vida, os seus filhos já estavam mortos, ele já havia perdido a sua riqueza, o que lhe sobrou agora foi um caco de telha para poder se coçar, porque grande era a sua enfermidade. Mas ele começa então a declarar que ainda há esperança para uma árvore. Se ela for cortada e lançada do teu tronco fora e vier apodrecer, somente com os cheiros das águas ela iria ressurgir, os seus renovos iriam nascer e não iriam parar. E isso é o que a igreja está fazendo nesse tempo, declarando sobre a vida das pessoas que ainda há esperança para a tua vida, a esperança para a tua família, a esperança para a tua casa, e a esperança se chama Cristo, que se entregou na cruz do Calvário, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, para dizer para você: eu quero te trazer para este lugar, eu quero te colocar nesse lugar de esperança, porque aonde há esperança também há segurança. Uma pessoa esperançosa, ela tem segurança naquilo que está acontecendo, ela tem segurança naquilo que ela não vê, para que se cumpra uma palavra que nós estamos acostumados a dizer ela, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Quando nós estamos com a nossa esperança ativada em Cristo, nós começamos a acreditar naquilo que não vemos, naquilo que já não existe mais. E a Bíblia diz que bem-aventurado é você que não viu, mas que está crendo. Você que talvez está olhando e não vê mais solução, não vê saída, mas continua crendo que o Senhor pode trazer a solução, que só basta o Senhor dia após dia para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural aconteça. Mas a única coisa que precisamos é estar com o nosso coração cheio de esperança nesses dias. Aí vai se cumprir o que diz lá no verso 6 de Hebreus, que sem a fé é impossível agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar ao Senhor sem a fé, e eu só consigo mover a minha fé com um coração cheio de esperança. Eu só consigo mover a minha fé quando o meu coração ainda está esperançoso. E para isso, irmão, nós não precisamos que tudo esteja bem para que a nossa vida tenha esperança. Nós precisamos que nós estejamos no Senhor, porque não depende daquilo que acontece externamente, mas depende daquilo que eu sou no Senhor, depende do ambiente que eu estou em Cristo, aonde a minha vida está no Senhor. E quando a minha vida ela está totalmente sujeita a Cristo, quando a minha vida está totalmente aos pés do Senhor, a esperança ela toma conta de mim, se manifesta de dentro para fora, para ter o poder de mudar toda a situação externa. O que muda uma situação que está acontecendo no externo é o que acontece aqui internamente, porque o que acontece internamente dentro de mim é o que vai declarar os ambientes, é o que vai declarar em meio às situações. E nesses tempos, como nós temos vivido isso, eu posso dizer para você, não só pela pandemia, mas por aquilo que nós começamos a enfrentar, eu e a minha família, nesses últimos 3 meses, como muitos já devem estar sabendo o que passamos, mas na íntegra, não foram somente 3 meses de internação, mas foram 3 meses de notícias que vinham para tentar abalar a nossa fé, de notícias que vinham para tentar arrancar a nossa esperança. Era dia após dia vindo notícias que aos nossos olhos não era agradável, mas uma coisa nós fazíamos, irmão, nós sentávamos, chorávamos, mas enxugava nossas lágrimas e nos levantávamos e dizíamos: não, nós temos que batalhar, nós temos que ir para cima, nós temos que acreditar, porque a última palavra ela vem de Deus, ela não vem do homem. O homem
pode falar que não dá, o homem pode falar que não tem mais jeito, o homem pode falar que existe 10% só de vida, mas não tem problema, os outros 90% está na mão do Senhor, enquanto Ele não declarar, irmão, que chegou o fim, não chegou, mas depende de nós se levantarmos também e dizermos: olha, eu continuo prosseguindo, esquecendo das coisas que para trás ficam, mas avançando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Nós precisamos estar com o coração cheio de fé, cheio de esperança, porque nesses dias que vivemos, a nossa fé ela é provada, e Deus prova a nossa fé, irmão, não é para mostrar o quanto você é bom, o quanto você é ruim, não é nada relacionado a isso, mas para que o teu nível de fé aumente, para que a profundidade de fé em Cristo aumente sobre a sua vida. É por isso que a nossa fé é provada, é por isso que nós passamos por esse treinamento de fé. A Bíblia diz, irmão, é como uma mãe, quando está naquele momento de parto, é dor que ela está sentindo, ela começa talvez a ficar desesperada com tanta dor, mas quando chega a criança, ela vê aquela criança, ela começa então a ter o seu coração cheio de esperança, e dizer que valeu a pena tudo que enfrentou, porque ela agora está desfrutando das bênçãos do Senhor sobre a vida dela. É isso que o Senhor libera sobre nós, as bênçãos da salvação. Sabe, quando nós ainda não éramos criaturas, e nós levantamos a nossa mão, e se cumpre o que está dito em João 1,12, que todo aquele que levanta a tua mão, confessa o Senhor como autor, consumador da tua fé, ele agora carrega o poder de ser chamado filho de Deus. É um poder sobre a nossa vida, é um poder sobrenatural. Nós começamos agora a ser chamado por Deus de filhos. Deus te tira somente de um ambiente de criação, Deus te tira de um lugar onde você não havia esperança, porque quando eu levantei as minhas mãos para o Senhor, o que me faltava era a esperança, e também a minha falta de esperança me levou até Cristo, porque Ele se apresentou como esperança para a minha vida, e diz: ei, eu sou a esperança da tua vida, eu coloco os seus dias a se cumprir sobre a terra, eu aumento os seus dias, eu trago paz, eu trago bênção, e muita bênção junto com a salvação. Por isso o próprio Jesus, Ele declarou: vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que é nos aliviar, irmão? É quando Deus ele começa a encher a nossa vida de esperança, é quando Deus começa a encher a nossa vida de fé novamente, e você começa a crer em coisas loucas que pessoas não conseguem acreditar, porque a Bíblia diz que aquilo para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus, para aqueles que são salvos é poder de Deus, porque junto com a salvação nós também carregamos a bênção de desfrutar do poder e da glória de um Deus que é eterno, de um Deus que nós podemos experimentar da manifestação dos seus milagres. Nós recebemos uma notícia em janeiro, que a minha irmã grávida foi internada com pancreatite, estava emagrecendo demais, e depois que fizeram alguns exames, descobriram que ela estava com câncer na tireoide, havia dado uma metástase no pulmão, um câncer muito raro. Os médicos nos chamaram e disseram: olha, no meio da literatura que eles têm lá, no Brasil só tem mais um caso desse igual da tua irmã, um caso de um câncer raro desse, e de uma mulher que seja grávida. Aquilo ali, irmão, fez a minha mente retroceder há 8 anos atrás, quando a gente perdemos o nosso pai para o câncer. Mas eu uso a palavra perdemos porque ficou a saudade, ficou tudo, mas o reino dos céus ganhou. Sabe, retrocedeu lá atrás a nossa mente todo o processo que enfrentamos. O dia que o meu pai saiu de dentro do hospital, sentado numa cadeira de roda, e olhou para nós, para mim, para meus irmãos, e disse: olha, o pai não aguenta mais lutar, o pai desistiu, o pai agora quer descansar. E eu sentei na beira do batente do banheiro da minha casa, sozinho, e comecei a chorar, quando eu tinha recebido aquela notícia. E ali eu chorei muito pela vida da minha irmã. Derramei as minhas lágrimas diante do Senhor. Mas eu disse a Deus: Deus, do mesmo jeito que eu derramo as minhas lágrimas, a Bíblia diz que os anjos do Senhor colhem todas as nossas lágrimas e derramam diante do Senhor. Eu sei que a lágrima de um filho, Pai, ela não cai no chão, ela não cai na terra e desaparece, mas ela é lançada diante do teu trono, diante da tua glória, e todas as lágrimas criam também um memorial diante do Senhor.
Levantei a minha cabeça e ali eu comecei o meu particular com Deus. E eu disse para Deus: Deus, na época que meu pai estava com câncer, eu fiquei 52 dias orando pela vida dele, dizendo assim: olha, Deus, se o Senhor não curar meu pai, no dia do velório dele eu vou pôr a mão na cabeça dele e vou orar por ele, para o Senhor ressuscitar ele, porque eu prego isso para as pessoas. Eu falo para as pessoas que o Senhor é um Deus que ressuscita. Eu falo para as pessoas que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de cura. Para todo mundo que eu vejo, eu digo isso. E quando eu chegar lá, eu vou pôr a mão sobre a cabeça dele e o Senhor vai ter que ressuscitar ele. E eu fiquei 52 dias nessa briga com Deus. E 3 dias antes do meu pai falecer, eu dobrei o meu joelho na beira da cama. E eu peguei a Bíblia, fechei ela e falei: Deus, me dê uma palavra, porque a palavra do Senhor é vida. E eu abri a Bíblia aleatoriamente, e caiu uma palavra em Isaías, e a palavra foi uma só. Estava escrito assim: quem é tu, caco entre outros cacos de barro, para contender aquele que te formou? E na hora a voz do Espírito veio sobre mim e disse assim: você é egoísta, você não aceita perder nem para mim. E Deus me proibiu de fazer isso. Deus me proibiu de tomar essa atitude, porque havia já um propósito estabelecido. Deus havia dado uma palavra que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a vida. Mas a vida era uma vida em Cristo, de um pai que havia se desviado há quase 20 anos atrás, mas que naquele momento havia se entregado a sua vida ao Senhor novamente, e declarado que o Senhor é o Deus da vida dele. Um pai que veio agora consertando tudo que tinha ficado para trás. E quando eu me vi nessa situação de novo, eu falei: Deus, nós vamos para a briga novamente, porque dessa vez eu vou colocar a mão sobre a cabeça da minha irmã, se ela vier a falecer, Senhor. Eu vou orar por ela. Porque quando nós demos a notícia para minha avó de 90 anos lá em Minas Gerais, que é a nossa mãe na fé, a nossa matriarca, que começou, que acreditou primeiro sobre a nossa geração, a minha avó de 90 anos, ela lançou uma palavra no grupo da nossa família e disse: Lázaro ficou 4 dias morto, e Deus ressuscitou ele. Fique em paz e descanse no Senhor. Ali nós começamos uma batalha espiritual, com o coração cheio de esperança. Era notícia ruim que vinha em cima de notícia ruim. Depois de quase 45 dias internada em Taubaté, a minha irmã foi transferida para São Paulo, no Hospital das Clínicas. E chegando lá, ela foi diagnosticada com Covid-19. O câncer já tinha tomado seu pulmão. Ela já estava pesando cerca de 45 quilos. Não estava andando mais, porque o cálcio havia elevado demais e impediu ela de andar. Cheio de acesso para tudo quanto é lado, se alimentando muito mal. E o médico chega para ela e diz para ela assim: olha, coloca o teu celular, as tuas coisas aqui, porque você vai precisar ir para a UTI, você vai precisar ser entubada. E eu vindo de São Paulo conversando com ela, ela falou: Hilton, aquele ali foi o único momento que eu achei que eu iria morrer. Porque eu já estava com câncer no pulmão, já estava com 45 quilos, quase 2 meses internada. E quando chegou aquela notícia, eu chorei demais. Comecei a pensar nos meus filhos. Mas eu olhei para o médico e disse, depois que eu chorei e enxuguei as minhas lágrimas, e disse para ele: seja o que Deus quiser, vamos para a UTI ser entubado. Ela falou que assistiu tudo. O médico segurava ela e vinha com o cano da intubação, e ela falou que sentia aquele cano descendo dentro dela. 4 dias entubada. E um desses dias o médico chegou até ela com mais uma notícia que era desagradável. E olhou para ela e disse: Regiane, você sabe que a qualquer momento você pode sofrer um aborto instantâneo. E o bebê dela já estava para completar quase 7 meses de gestação. Ela disse que chorou mais um bocado. E ela olhou para o médico e disse assim: essa criança que eu carrego não é minha, é do Senhor. E seja o que o Senhor quiser, e não seja o que eu quero. Nós vamos continuar seguindo, acreditando. Quando ela sai da UTI, o bebê encaixa e ela precisa correr para fazer uma cesárea. E nessa cesárea, graças a Deus, o bebê nasceu. Ela falou que quando voltou da cesárea, ela acordou e sentiu na lateral dela como se tivesse tudo molhado. E quando ela passou a mão, ela estava cheia de sangue, porque havia dado uma hemorragia interna sobre ela e já havia vazado. Quando a enfermeira entra no quarto e vê o chão com sangue, a maca dela cheia de sangue, pega ela novamente, sai correndo com ela, já pede 2 bolsas de sangue, leva para ela para a UTI novamente, e lá abre a sua cesárea para que ela possa
fazer de novo a cesárea e consertar a sua hemorragia interna. Ela volta para o quarto novamente. E quando chega no quarto, ela tinha uma cirurgia marcada no pulmão, para que os médicos pudessem ver o que poderia ser feito, para que os seus dias de vida pudessem se prolongar. Mas em meio a tudo isso, irmão, Deus vai conectando algumas coisas que é para demonstração da glória dele. A nutricionista que cuidava da minha irmã, ela trabalhava lá em São Paulo, ela trabalha em São Paulo, no mesmo hospital e na mesma ala que a minha irmã estava internada. E ela mora na rua, lá da igreja do Sonho de Deus, no Três Marias. E essa mulher, ela é prima do rapaz que trabalha comigo. E ele disse para mim que a nutricionista chegou nela e no dia que a minha irmã foi entubada, os médicos estavam entrando em si e combinando de ligar para a família para dizer: olha, quem puder vir, vem ver ela, porque ela já está desenganada. E quando ela viu a minha irmã saindo do Covid, ela não acreditou naquilo que havia acontecido. Antes da cirurgia, os médicos pediram uma tomografia do seu pulmão, para ver como que estava o estágio do câncer sobre o pulmão dela. E quando eles pediram a tomografia, eles ficaram assustados, porque os dois câncer maligno, que era do tamanho de uma bola de gude que estava no teu pulmão, havia desaparecido, já não estava mais lá, sumiu de uma forma inexplicável. Os médicos se reuniram todos, o diretor-geral do hospital veio conhecer a minha irmã e falar para ela: eu quero conhecer você, eu quero saber quem é você. E quando a minha irmã perguntou para o médico: mas o que aconteceu? Ele falou: eu não sei, eu só tenho uma resposta: o Covid-19 comeu o tumor do seu pulmão. Ela olhou para ele e falou: não, não é. O meu irmão disse para mim que tem nações orando por mim, tem uma igreja clamando por mim, tem pessoas se reunindo clamando pela minha vida. Foi Deus que fez esse milagre, não foi o Covid, foi Deus que, e se foi ele também, foi Deus que usou dessa própria bactéria, desse vírus, para poder trazer a cura sobre a minha vida. E depois de 90 dias internado, segunda-feira nós fomos buscar ela, em meio a tanta luta. O nosso sobrinho que nasceu muito pequeno, parecia um saquinho de açúcar, tão pequenininho que era. Teve 2 apneias, também ficou 4 dias entubado, mas graças a Deus também está bem. E em meio a tudo isso, irmão, o que eu quero te dizer, que Jesus, quando ele andava sobre a terra naquele tempo, o que ele produzia sobre a vida das pessoas era esperança. Porque o espírito religioso, ele tem a intenção e a incumbência de consumir a esperança no coração das pessoas. As pessoas, elas vão se enchendo de tanto conhecimento que já não começam mais a ver lugar para a esperança, para coisas sobrenaturais, começam a se tornar pessoas lógicas. E em meio a tudo isso que enfrentamos nesse tempo, são pessoas que têm achado coisas lógicas para aquilo que tem acontecido no mundo. Começa a achar que a lógica é culpar a China do que aconteceu. Outros querem achar a lógica que não é culpar a China. Uns querem achar a lógica que temos que fechar, outros a lógica que temos que abrir. Outros acham que a culpa é de um governante tal, de um governante A, de um governante B. Ficam procurando lógica para isso. E quando nós começamos a querer achar lógica para as coisas, o nosso coração começa a ser esvaziado da esperança. Mas quando nós deixamos a nossa lógica de lado, porque no dia mau, irmão, o que nos mantém não é o nosso conhecimento, não é a nossa lógica, não é o que achamos e pensamos, mas é o quanto a vida de Cristo nos tomou, é o quanto a vida de Cristo se tornou verdade em nós, é o que vai nos manter firme nesses dias maus. Paulo já havia nos avisado que no dia mau, porque o dia mau ele vem, o que nos mantém esperançoso é nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. E nós sabemos que o resumo dessa armadura é Cristo. O resumo dessa armadura é o Espírito do Espírito Santo em nós, que está vestido em nós, muito mais colado que a nossa pele, mas que está na divisão do nosso espírito, da nossa alma, nos incentivando, nos dizendo todo dia: olha, seja valente, seja corajoso, siga em frente. Sabe, o negócio de Deus na terra com os filhos, irmão, é com pessoas corajosas, é com pessoas valentes. E para isso, irmão, Deus é necessário Deus aumentar o nosso nível de fé. Por isso aquela palavra que é tão simples, tão conhecida, ela se torna tão importante em nossa vida.
Sabe quando nós lemos o Salmo 23 e diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Isso é um nível de fé raso, irmão, que Deus está nos mostrando. Olha, eu te darei o pão de cada dia. É quando nós chegamos em Cristo e começamos a se alimentar de coisas rasas ainda. Ele está dizendo para nós: creia, eu sou o teu pastor, nada te darei falta a você, eu trarei o pão todos os dias. Mas a Bíblia diz que a nossa caminhada em Cristo, ela continua. E o salmista diz que Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele nos guia mansamente por águas tranquilas. Isso é um caminho onde a nossa fé ela vai ser aumentada, onde o nosso nível de fé vai ser provado, onde nós seremos levados mais profundos em Cristo. Até que chega um momento que ele diz assim: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Entenda uma coisa, o nível de fé, para você crer que o pão de cada dia não vai faltar é um, mas o nível de fé, para passar pelo vale da sombra da morte, e ter a convicção que você vai passar é outro, e é nesse nível de fé que Deus quer te colocar. Mas para isso, nós nesse dia de hoje, queremos encher o teu coração de esperança, queremos encher o teu coração de fé, queremos impartir isso sobre você, para que quando chegar o momento de passar nesse lugar, nós podemos passar cantando, salmodiando, se alegrando no Senhor e dizendo: por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A Bíblia diz que aquele que leva a sua preciosa semente, chorando e cantando, voltará sem dúvida, adorando e exaltando o nome do Senhor. Existe uma semente que foi implantada em nós, nós precisamos acreditar. Você precisa entender, irmão, que a galeria da fé, Deus não fechou ela, Deus quer estabelecer a tua vida lá, como está escrito: homens a qual a terra não era digno de tê-los. Deus quer olhar para a tua vida nesses dias e dizer o mesmo: a terra não era digno de ter você, por causa da tua fé, mas Deus te estabeleceu nesse lugar, para te colocar na galeria da fé, do lado de homens grandes, como ele diz da vida de Noé, um homem que ninguém acreditava no que iria acontecer, mas que estava com o coração cheio de esperança e servindo a Deus. Homens como Jefité, homens como Moisés, homens como os grandes homens da fé que se levantaram e acreditaram em momentos que eram escassos, em momentos de caos, onde ninguém acreditava. É nesse lugar que Deus quer te colocar, é nesse lugar que a tua vida tem que estar, e a sua vida vai estar estampada também na galeria da fé, irmão. Um dia vai estar estampada como um século que passamos sobre a terra, que enfrentamos uma pandemia, mas que a igreja se manifestou, trazendo esperança ao coração das pessoas, trazendo esperança. Por isso que a fé, irmão, ela é particular na nossa vida. O nível de fé se torna particular, porque cada um de nós, Deus vai levando ao nível. Eu me lembro que eu estava sentado no mês de janeiro, logo que a minha irmã foi internada, e nós recebemos aquela notícia, e o profeta Paulo Ricardo, ele ministrava sobre alguns fundamentos de primícia, porque nós estávamos no mês de primícia, e eu sentado lá no fim da igreja, no banco, falando com Deus, e o Paulo Ricardo ministrando, e a palavra entrando e trazendo esperança, trazendo fé, me incendiando naquele momento. Eu vi a voz do Espírito falando para mim: eu vou te levar num lugar mais profundo nesse mês, eu vou te estabelecer num lugar onde você ainda não acessou. E Deus começou a conversar comigo, e Deus disse para mim: eu quero algo mais de você. Eu já havia estabelecido algo no meu coração do que eu iria primiciar naquele mês, mas Deus disse assim: não, o nível precisa ser maior, o nível precisa ser mais profundo. E eu tinha acabado de comprar uma moto, uma Harley Davidson, e o Senhor havia falado ao meu coração: essa é a primícia que você vai entregar. Você vai entregar essa primícia na vida do apóstolo Cristiano. E não é por ser a vida dele, não é por valor, não é nada disso, eu quero que você entenda. Não é pelo preço, é pela obediência. Não é pelo valor, é pela obediência. Porque Deus, ele não se importa com o valor, ele se importa com a obediência. Jesus estava na beira de um gasofilaço, vendo as pessoas ofertarem, e as pessoas traziam ouro, traziam prata, mas Jesus olhou para os discípulos e disse assim: quem que trouxe a maior oferta?
Os discípulos já entraram ali em discussão, um achando que era o que trouxe ouro, o que trouxe prata. Jesus, não, foi aquela viúva, aquela mulher, porque só lhe sobraram aquelas moedas e ela entregou tudo o que tinha. Para você entender como Deus olha, irmão, Deus não olha uma pessoa como rico ou como pobre financeiramente, Ele olha uma pessoa pelo teu interior e pela obediência que ela porta. E naquele momento o Senhor tratou meu coração, Ele disse uma palavra: você tem coragem de entregar? Eu falei: Deus, tudo é do Senhor. Não é se eu tenho coragem de entregar, já está entregue. Eu entrego essa primícia, Senhor, pela saúde da minha irmã, e declarando, Pai, que na minha família, a partir de hoje, na minha geração, ninguém mais morre de câncer. Eu estou entregando essa primícia, porque eu sei que a primícia, ela tem o poder de mudar decreto, ela tem poder de mudar decreto de morte, ela tem poder de mudar decreto de uma geração, decreto de vida. Eu falei: Senhor, é para isso que eu entrego, para transformar o decreto que tem sobre a minha casa, porque o meu pai faleceu de câncer, a minha tia teve câncer, é uma maldição que vem caminhando sobre a minha casa, que ninguém consegue alcançar a velhice do meu lado paterno, mas eu declaro que nós somos a transformação dessa geração, que ninguém morre cedo, mas irão desfrutar dos seus dias, da sua velhice, e um dia irão dizer como Jó, um homem que morreu velho, farto de dias e abençoado no Senhor. E Deus disse para mim assim: o que você prefere, entregar uma primícia ou comprar um caixão? Essa foi a única palavra que Deus me liberou. Eu disse: Deus, o Senhor já sabe, né? Antes de comprar um caixão e entregar uma primícia, eu entrego a minha primícia. E Deus disse para mim uma outra pergunta, irmão. Deus, naquele momento, o Paulo Ricardo ministrando, eu ali na cadeira com Deus, e o Espírito Santo tratou meu coração e disse assim: e se eu não fizer? Eu olhei para os céus, irmão, e disse: o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas a minha fé, ela continua inabalável. A minha fé continua acreditando que o Senhor é o Deus do impossível. Continua acreditando que em meio a esse tempo, porque você ouve, irmão, às vezes de cristãos, às vezes pessoas que experimentaram a Cristo, você ouve dizer: olha, nesse tempo que vivemos, Deus já não faz mais milagre por causa do pecado das pessoas, por causa do pecado do mundo. Ei, irmão, quanta bobeira. Jesus, Ele venceu o pecado na cruz, Ele venceu por mim e por você, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será eternamente. Então Ele continua assim curando, Ele continua assim ressuscitando mortos se precisar, porque Ele não muda, Ele é imutável, e Ele fez uma promessa, Ele jurou sobre Ele mesmo, e Ele não pode mentir. Ele disse que Abraão, que derramaria sobre os descendentes de Abraão uma esperança, onde nós estaríamos alicerçados como uma âncora que segura aquele barco, aquela navegação. E é isso, é o que Deus implantou dentro do teu coração. Creia nisso, desfrute disso. Sabe, irmão, às vezes as pessoas olham e falam: cara, não é possível, está ficando maluco. Eu acho que isso é imaturidade. Não, isso é fé, é esperança. A esperança que incendeia o coração. E como nós desfrutamos desse milagre. Às vezes eu mando mensagem para o apóstolo Cristiano e falo: cara, estou desfrutando da primícia. A minha irmã precisava ser transferida para São Paulo, mas antes precisava fazer um exame aqui em Taubaté. O governo não queria liberar o exame porque era muito caro. E Deus é tão maravilhoso que toda a equipe médica que estava cuidando da minha irmã era tudo cristão. Tudo de igreja conhecida aqui em Taubaté. Era psicólogo, fisioterapeuta, era o médico que cuidava do bebê, era o médico da oncologia. Todo mundo era cristão. E uma das médicas chegou até ela e disse assim: olha, eu vou pagar do meu bolso esse exame para você. Colocaram a minha irmã na ambulância, saíram com ela do hospital escola e foram numa clínica particular. Ela fez o exame lá para poder ser transferida para São Paulo, pago do bolso de uma médica cristã que ofertou sobre a vida dela. E sabe qual foi a primeira palavra que o Senhor me disse? Será que se você vendesse a primícia que eu te pedi e pegasse o dinheiro, daria para pagar esse exame? Cheguei em casa com a minha irmã, uma sacola de remédio que ela recebeu para passar alguns dias, e ela disse para mim: olha aqui quanto custa a caixa desse remédio. Uma caixa do remédio que ela recebeu custa R$2.000. Só desse remédio ela ganhou 10 caixas. E Deus disse para mim: se você vendesse o que eu te pedi, daria para comprar esses remédios? Sabe o que é isso, irmão? Cuidado de Deus.
É você entender que a esperança vai te fazer a desfrutar de coisas sobrenaturais. Entenda uma coisa, irmão, provoque algo no mundo espiritual, você possa ir diante do Senhor e ter ousadia. A Bíblia diz assim: chegamos com ousadia diante do Senhor. Tenha ousadia em chegar diante de Deus, porque Ele não é um Deus que vai te matar pela tua ousadia, não, ao contrário, Ele vai te levar em lugares que pessoas nunca estiveram, por causa da ousadia da tua fé e da esperança que você porta. Aleluia. Moisés um dia chega diante do Senhor, irmão, e sabe o que ele fala para Deus? Deus, risca o meu nome do livro da vida, se o Senhor continuar matando esse povo. Moisés, ele intercede pelo povo, ele vai para uma treta com Deus. Ele diz: se o Senhor continuar matando o povo, pode riscar meu nome no livro da vida, porque o que dirão do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar todo mundo no deserto. Olha a ousadia desse homem de chegar diante do Senhor, a ousadia dessas pessoas. E sabe o que é isso, irmão, que nos faz a ter essa ousadia? É a fé que portamos, é a esperança que portamos. E quantos milagres temos desfrutado disso, irmão. Eu me lembro que logo que eu cheguei na igreja, muito novo na fé, não tinha entendimento de nada, veio um ministro da Bahia ministrar na igreja que a minha mãe congregava. E aquele congresso lotado, cheio de gente, eu ali sentadinho, irmão, com a minha fé, sabe, acabado de nascer. Aquele homem para o culto, me chama e diz para mim assim: olha, jovem, Deus manda dizer para você que hoje Ele libera um dom sobre a tua vida. Deus libera um dom da cura sobre a tua vida. E Ele falou assim: para você saber que é Deus, vai até aquela irmã que ele nem conhecia, e diz: e coloca a mão sobre o estômago dela, porque aquela irmã, ela porta uma úlcera, e Deus já vai mostrar para você que quando Ele dá o milagre, é para você usar dele, e imparta a cura sobre ela. E depois daquele tempo, irmão, comecei a carregar isso no meu espírito, e dizer: não, é verdade, se Deus deu, está dado, e eu vou desfrutar disso. Um belo dia eu estou lá dentro do instituto, lá dentro da casa de recuperação, chega um homem lá, irmão, os braços cheios de ferida, bem magro. E quando ele entrou por aquele portão, o Espírito Santo falou para mim assim: eu vou curar ele do HIV. E eu chamei uma testemunha, irmão, não contei para ninguém. Chamei um obreiro da casa, disse para ele aqui: vem cá, eu vou te contar algo. O Espírito Santo acabou de dizer que é para a gente orar por aquele irmão, porque Deus vai curar ele do HIV. Eu falei: guarde para você e não conte para ninguém, porque no tempo certo Deus vai revelar isso. Passados-se 3 meses, nós orando pela vida dele, clamando e determinando que Deus trocasse o sangue dele. Ele me entra pelo portão com um exame na mão. Ele disse: pastor, eu quero dar esse exame para o senhor. E quando eu peguei o exame dele e olhei, estava escrito assim: carga viral 000. Deus curou aquele homem do HIV. Sabe por quê? Porque para Deus não tem doença A, não tem doença B. A especialidade de Deus é curar, é fazer milagre. E eu declaro sobre você, entenda isso: nós somos uma casa de milagre, nós somos uma casa do impossível, porque nós portamos isso. Não é, irmão, que há ser humano melhor do que o outro, não. É porque nós portamos o Deus do impossível, o Deus do milagre sobre as nossas vidas. Aleluia. Deus quer te colocar nesse lugar. Quanto milagre de lá para cá. É coisa que chega a ser, irmão, até cômico. Uma irmã se converte um dia na igreja, e de alguns dias depois ela liga para mim desesperada e fala: pastor, meu cachorro que eu tanto amo, tomou 1 litro de óleo de motor, está aqui deitado, com os olhos virados e babando. Queria que o senhor orasse por ele. E eu falei para ela: irmã, estou indo agora aí. Cheguei na casa dela, irmão, um baita pitbull, deitado, babando, olho virado. O vidro de óleo de carro deitado, e ele tomou tudo. Coloquei as minhas mãos sobre a cabeça dele, porque ele também é fruto de Deus, ele saiu de Deus. E determinei sobre a cabeça daquele cachorro. E disse: Senhor, eu declaro que ele venha ser curado, Pai. Porque isso aqui é algo que esse cachorro, esse animal, é algo que a tua filha carrega com muita estima, com muito carinho, faz parte dessa casa. Determinei sobre ele. E no outro dia de manhã a irmã me liga, irmão, chorando e alegre, dizendo: pastor, pela madrugada o cachorro levantou, saiu correndo para todo lado, foi até o seu pote de ração, comeu, o cachorro está normal, o cachorro não tem nada mais. Sabe por quê, irmão? Porque o que faz isso é a fé. Sabe, você precisa
acreditar nessas coisas. Você precisa acreditar no impossível. E quando você coloca a tua fé em ação, a tua esperança em ação, talvez você vai fazer coisas que ninguém nunca faria, mas também você vai desfrutar de coisas que ninguém talvez nunca vai desfrutar. Sabe, como aquele homem que chega até Jesus e diz: ei, eu tenho um servo lá em casa, e ele é subordinado a mim, e eu sei que as coisas são subordinadas ao Senhor, e que se o Senhor lançar uma palavra, o Senhor nem precisa ir lá, mas se o Senhor lançar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus disse para ele: ei, vai em paz, a tua fé te curou. Eu declaro que o teu servo está curado. E a Bíblia diz que quando aquele Senhor chega na tua casa, aquele homem estava curado. E quando ele pergunta o horário tinha sido o mesmo que Jesus havia liberado a palavra sobre ele. Por isso nós estamos como igreja, liberando palavras no mundo espiritual, liberando palavras sobre essa cidade, liberando palavras sobre essa nação, para que todo espírito que causa o terror, todo espírito de Apolion possa cair por terra, todo espírito que vem distorcendo as notícias caia por terra. Nós continuamos batalhando e declarando no mundo espiritual. Nós declaramos, irmão, que todo espírito de Mamon, que talvez você não foi contagiado pelo vírus, mas a tua mente está a milhão. O que eu vou fazer? O que eu vou comer? Você empresário que está desesperado, nós damos uma ordem dizendo: olha, espírito de Mamon, caia por terra, porque quem é Deus na nossa vida é aquele que há de pagar as nossas contas e de nos sustentar dia após dia. Nós damos uma ordem sobre o espírito de morte e declaramos vida, impartimos vida sobre esse lugar, sobre essa nação, sobre essa terra, porque o homem, ele é o equilíbrio da terra. O homem nasceu, foi criado para ser o equilíbrio. Tanto é que no momento da criação, a Bíblia diz que Deus criava nos céus e criava na terra. Deus disse: haja os pássaros, e depois disse: haja os répteis. Deus disse: haja os céus, e depois disse: haja a terra. Mas quando chegou no momento da criação, a Bíblia diz que Deus pega a massa, o barro da terra, mas pega o Espírito que é do céu e une os dois e diz: ei homem, você é o equilíbrio da terra que eu criei. Então a palavra do homem sobre a terra, ela traz equilíbrio espiritual, ela traz equilíbrio psicológico, ela traz e começa a colocar as coisas no devido lugar, como foi no dia da criação. Não deixe, irmão, uma palavra ser lançada na tua mente dizendo que as coisas estão piorando. Não, a igreja está em ascensão e as coisas elas estão melhorando. O Senhor está trazendo a glorificação da igreja, e por isso Deus diz: ei, você precisa ser a minha testemunha e contar as glórias de Deus dia após dia, de geração em geração. Isso que nós estamos vivendo, irmão, não pode morrer no espaço da história, mas precisa ser contada. Os meus pais, os meus avós, eles impartiram sobre o vírus tinha que bater em retirada. Eles impartiram sobre o câncer e o câncer era curado. Não é uma questão de literatura, é uma questão que passa de geração em geração, e declarando que o Deus eterno, Ele ainda se manifesta sobre nós nesses dias. Você precisa abrir a tua boca e encher o coração das pessoas de esperança. Não enche o coração das pessoas de terror, não enche o coração das pessoas dizendo: o que será de nós? Não, encha de esperança. Se você não consegue fazer isso, então pelo menos se cale. Não traga terror sobre a vida das pessoas, mas olhe e diga: não, vai dar tudo certo. Vai dar, o Senhor está no controle. Deus não perde o controle da situação. Não, Deus nunca perdeu o controle de nada, irmão. Você precisa entender que todas as vezes que essas coisas acontecem, é porque o nível da igreja está aumentando. E nós temos observado isso, como a igreja foi falado durante essa semana, como o nome igreja foi citado, foi levado até os tribunais, foi levado até discussões, foi levado até aos telejornais. Sabe o que é isso, irmão? É a manifestação do corpo de Cristo. Aquilo que acontece no espírito tem se manifestado no físico. Aquilo que acontece no espírito tem se manifestado, irmão, pelas televisões, pelos jornais, pelas redes sociais, porque a igreja, ela entendeu que ela é profética. Ela traz tudo que está na eternidade e ela coloca a existência daquilo que está na eternidade
eternidade no mundo físico, para mostrar a revelação de quem é Deus, da glorificação desse Deus eterno. Saia hoje desse culto com teu coração cheio de esperança. Saia como homem valente, como mulher valente, acreditando. Sabe, depois que os médicos disseram isso para minha irmã, ela não estava andando, e um belo dia ela acorda pela manhã e sai da cama, sem saber se ia cair ou não. Ela grudou uma cadeira de roda, e ela saiu pelo corredor do hospital andando, com muita dificuldade, caminhando, empurrando a cadeira de roda. Naquele momento ela falou que as enfermeiras tudo pararam, começaram a chamar os médicos, para ver o que estava acontecendo, porque ela já estava desenganada, com 45 quilos em cima de uma cama, sem andar, sem se alimentar direito, desenganada. Mas para Deus não existe desenganado, para Deus não existe isso. Ouça o Senhor naquilo que o Senhor está te pedindo. Por isso a Bíblia diz em Provérbios: honra o Senhor com a tua primícia, com a tua fazenda, e encherão os seus lagares, encherão os teus celeiros. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? É o que a Bíblia diz em Provérbios também: compre a palavra. Foi isso que eu fiz naquele momento, quando o profeta Paulo Ricardo lançou uma palavra no mês de primícia. Eu falei: opa, essa palavra é minha, e eu compro ela através de uma primícia, porque Deus havia liberado uma profecia na vida de uma outra irmã minha, e ela me procurou há uns 5 anos atrás e disse assim: Hilton, Deus disse para mim que um de nós, irmãos, nós iremos padecer de câncer, iremos falecer. Quando ela lançou aquela palavra eu guardei, mas naquele momento eu disse: Senhor, eu estou comprando essa palavra através de uma primícia, e estou mudando o decreto dela. Eu quero provocar o mundo espiritual, eu quero provocar as regiões celestiais, para transformar o decreto de morte em vida, para a honra e glória do teu nome. Sabe, irmão, e as notícias elas correm. Estou chegando um dia na academia, estou entrando, e o dono da academia me procurou e falou assim: cara, que esse negócio que eu estava no meu bairro lá e estão falando da sua irmã, que o Covid comeu o tumor. Eu disse para ele: vem cá que eu vou te contar. E comecei a contar para ele tudo aquilo, a glória que Deus havia feito. Parei no mini mercado do meu primo e tinha algumas pessoas, e começaram, um vinha e perguntava: o que está acontecendo? Que eu ouvi falar que o Covid comeu o tumor da sua irmã. E eu fiquei, irmão, quase umas 2 horas contando para um, contando para outro, e não me canso de contar o que Deus tem feito, porque a glória de Deus é para ser contada mesmo, é para ser estampada, não para a glória do homem. Não é para dizer que o homem ele orou e fez, não, mas é para dizer que existe um Deus no céu, que nada nessa terra tem capaz de parar ele. Não tem nenhuma determinação do homem, nenhuma palavra de homem algum que possa parar um Deus que é eterno, um Deus que controla a chuva, controla a estação, um Deus que no tempo certo dá os frutos. Nada pode parar esse Deus, e Ele escolheu habitar dentro da tua vida para manifestação para as outras pessoas. É com essa palavra que eu quero encher o teu coração de esperança. É com o exemplo dos homens da fé que eu quero encher o teu coração de esperança. Sabe, homens e mulheres da fé, como aquelas mulheres que o corpo de Cristo estava morto, mas elas estavam indo até o sepulcro para poder preparar o corpo de Cristo. Ei, você mulher, você homem, você precisa estar preparado para poder estar junto do corpo de Cristo. Quero deixar essa palavra no teu coração, e que nessa manhã você possa ser cheio de esperança, que nesse dia você possa ser cheio de esperança, cheio da graça, cheio da glória do Senhor, e impartir isso sobre a vida das outras pessoas. Eu quero também poder, nesse momento, fazer uma impartição de vida sobre a vida do Roberto. Tenho orado por ele todos os dias, clamado, mas eu quero impartir sobre ele. Roberto, eu declaro sobre você, eu declaro sobre o seu pulmão, que o seu pulmão venha se tornar como no dia da criação, como no dia em que Deus trouxe a existência a sua vida no ventre da tua mãe, e lá formou um pulmão 100%. Eu quero declarar isso sobre você, porque eu sei que no mundo espiritual, Roberto, você me ouve, eu sei que agora você está me ouvindo. Eu quero impartir isso sobre você. Quero declarar que Deus agora, Ele possa tocar sobre o teu sangue, possa trazer um sangue purificado, o sangue de Cristo. Eu quero declarar, Roberto, sobre a tua vida, pelo poder da ressurreição, pelo nome de Jesus Cristo, que ainda
hoje, os médicos irão se surpreender com aquilo que Deus há de produzir sobre você. Eu declaro agora que o Senhor possa adentrar dentro do quarto que você está, e possa adentrar dentro do teu pulmão, e trazer tudo, colocar tudo no devido lugar, como foi assim quando Ele criou, como um dia o salmista diz que os nossos rins somos criados nele, que o nosso pulmão, a nossa vida, é isso que eu declaro sobre você, a perfeição da criação de Cristo. Quando Ele disse ao teu pai que te daria como filho, eu declaro isso agora sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu quero orar com você e declarar isso sobre a tua vida, para que nós possamos estar encerrando. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, Senhor. Pai, obrigado pela esperança que toma conta do nosso ser, do nosso coração. Que nós possamos, Pai, desfrutar disso. Senhor, que nós como igreja possamos sim, Senhor, nesse tempo manifestar, Pai, aquilo que o Senhor já nos entregou, aquilo que é de direito nosso, Pai. Senhor, abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa todos que nos acompanham. E que hoje, Senhor, o coração dos teus filhos, o espírito dos teus filhos possam estar cheios de esperança. Porque a esperança, Senhor, que é Cristo, nos levará muito mais longe, Senhor. A esperança que é Cristo, Senhor, nos dará a ousadia de abrir a boca e contar o que tem acontecido. Senhor, em nome de Jesus, eu imparto isso sobre todos que nos acompanham. Imparto isso sobre a vida das pessoas que se encontram internadas. Imparto isso, Senhor, sobre os médicos, enfermeiros, pessoas que são fundamentais, que não podem ser tirados de campo, Senhor, por causa do Covid. Eu imparto essa proteção, esse cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Para todas as coisas há um momento certo. Para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de derrubar e edificar. Até que todos sejam um. E Cristo seja conhecido. E quando o perfeito vem, o imperfeito é desfeito. Quando a luz vem à tona, a escuridão vai embora. Chegou o ano do perfeito ser edificado. A hora da sua família ser ativada. O momento de as barreiras serem ultrapassadas. O Cristo será revelado e o governo será conquistado. Em 2021, o perfeito será visto em você.